De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar hoje um pouquinho a respeito de urologia, aqui na companhia do Dr. Magno. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui e agradeço pelo convite mais uma vez. Doutor, vamos começar do básico, né? Claro. A gente sabe da resistência do brasileiro, de uma maneira geral, com relação, né, à visita ao urologista. Né? O senhor vê que isso tem mudado nos últimos anos ou ainda é um quadro recorrente? Não, tem mudado bastante. Eu vou dizer que eu sou de uma geração já de urologistas que pouco convive com isso. É claro, existe aquelas brincadeiras ainda, né, entre aspas, preconceituosas, mas até aquilo a gente tem que ver pelo lado bom. Opa, ó, tá na hora de você ir mesmo. Depois daquela brincadeira, a pessoa chega em casa, opa, será que está na hora mesmo? E aí vem um programa como esse e vai se inteirando da necessidade das avaliações periódicas, né? Eu acho que poucas vezes o paciente agora se nega a fazer o toque, sabe que é o grande preconceito, e sabe a importância de um exame simples, muito rápido, né? E que traz assim uma segurança muito grande. Muitas pessoas às vezes pensam que só o exame de sangue é o bastante, mas eu sempre brinco, 2 informações é muito melhor do que uma só, né? Sim. Então, se você tem o toque aliado ao exame da próstata, que é o PSA, né? Você consegue dar uma informação muito mais precisa. E se liga muito nessa questão do exame de próstata, mas a gente esquece de todo o funcionamento aí do organismo masculino, né? Sim, que está ligado sim. ao urologista. E a gente acaba vendo isso, muitos homens dando início à ida ao urologista depois dos 40, em função de outros problemas. do exame de próstata. Mas e os outros problemas? Né? A partir de que idade, que é a pergunta aqui da Aline aqui, né? que é mãe de menino, a Ótimo. partir de que momento... A gente recomenda que, eu acho que o grande clínico geral ainda existente é o pediatra, é o grande médico, né? Aquele clínico antigo que os nossos pais passaram. Infelizmente essa figura quase desapareceu, mas o pediatra ainda é essa figura na pediatria. E ele faz um excelente exame físico, né? Aquela história de pôr a mão no paciente. Então, eu diria assim, nasceu, teria que ir no urologista. Mas como tem o pediatra, ele consegue filtrar os pacientes que precisam ir ao urologista. Diante da boa pediatria que nós temos, eu recomendo que os pré-adolescentes, que as mães que têm pré-adolescentes, entre seus 11, 12, 13 anos, isso vai variar, né? Às vezes tem uns que são mais saidinhos e tal. E a gente sempre recomenda que procure o urologista nessa idade. Nós vamos orientá-lo a mostrar para ele que nós vamos ser o médico do homem. Né? O urologista hoje é mais do que o médico só da próstata, é o médico do homem. Então aí eu recomendo a avaliação preventiva para a gente avaliar a genitália, como é que foi essa formação, se ele tem fimose, se não tem, se ele precisa ser operado ou não dessa fimose. Nós podemos também avaliar a presença ou não de testículos e sobre o testículo em especial, a gente sempre recomenda que os meninos, os pré-adolescentes estejam indo ao urologista, porque a gente orienta que o câncer de testículo, ele está basicamente numa faixa de idade entre os 15 e os 35 anos, mas com predominância entre os 20 e os 25. Então, é uma doença que é 98% curável. E um simples exame semanal que seja, o garoto é orientado a autotocar-se, quer dizer, autotocar-se, tocar-se, palpar o testículo com a ponta dos dedos, que ele vai ser sempre uma superfície lisa, né? Como as mulheres fazem o exame de mama. Isso, exatamente. O autoexame da mama é um ótimo exemplo. E aí, ele é orientado, faz esse exame, notou alguma superfície irregular, mãe, me leva no urologista. Aí nós vamos poder tratar e, como eu falei, enorme chance de cura, 98% de chance de cura. É muito triste você ver que uma doença que poderia ser curada chega tarde na gente no consultório. Então esse apelo eu sempre faço às mães e aos pais que não deixem de levar seu médico, o seu filho, principalmente ao urologista.
E o doutor toca num ponto justamente isso, né? Muitas vezes você tem um problema grande porque procura tarde demais. Porque procura tarde demais. Nessa consulta, a gente também aborda a parte sexual, orienta a boa prática sexual, as prevenções, né? Mostrar que quem vê cara não vê doença. A gente orienta isso porque é uma geração que tem muitas liberdades, né? E o nosso papel, e eu acho que é o único caminho que nós temos, é da orientação, né? Seja da parte dos médicos e seja da parte dos pais. Então, uma pessoa bem informada, ela tem toda a condição de ter o livre-arbítrio. Aí ela vai resolver o que ela vai fazer. Então, a gente orienta nessa parte sexual, a gente demonstra para ele que se ele tiver alguma dificuldade nessa área, procurar um urologista e não cair em tratamentos milagrosos. E outra coisa que a gente sempre orienta também é em relação à dieta. Uma dieta com uma ingesta de água abundante. A cor do xixi a gente orienta, tem que ser uma urina bem clarinha, porque isso também previne pedra nos rins, previne infecção de urina, tanto nos meninos como nas meninas. Lembrando que o urologista também é um médico da mulher, porque, é claro, as mulheres em menor número formam também pedra nos rins, elas têm muita infecção de urina e muitas vezes precisam do nosso auxílio. Então, eu acho que é uma consulta preventiva muito boa que vai servir para a vida inteira. Justamente. E quando a gente pega os dados, né, é aquilo que a gente falava. Se existe a rotina, o tratamento é mais leve, é rápido, cura tudo. Se deixa para mais tarde, aí a questão se complica e é justamente que a gente vê isso, né? Agravamentos de doença porque a procura vem depois. Eu falo que, até pela história da família, às vezes você pega o pai é diabético, né? O pai é obeso. Então, com uma pequena orientação ali, fala, olha, você está vendo as dificuldades do seu pai com a diabetes, vamos supor, ou com a pressão alta. A gente orienta, olha, alimentação assim, assado. Então, você não precisa se abdicar de tudo que você gosta, mas você pode comer em menor quantidade, você pode fazer trocas, um alimento assado e um alimento frito. Qual eu faço? Eu vou fazer uma opção. Então, a opção mais saudável seria o assado. E uma outra coisa que a gente sempre pega, que vida saudável significa ser feliz, mas ter uma boa alimentação, uma boa hidratação e uma atividade física. Não tem nada mais milagroso do que essa tríade aí. Nós estávamos falando a respeito aí da questão do preventivo, do hábito de ir ao urologista, né? E o Guilherme coloca uma questão interessante aí, né? Sintomas, né? Quais seriam alguns sintomas que acende a luzinha amarela aí para a gente procurar o médico? Não, no caso de sintomas, vamos falar de maneira geral. Eu estou urinando, eu estou me incomodando, tem alguma coisa de errado. Esse seria o primeiro sinal. A cor da urina chama muita atenção. Procurar sempre observar a cor da urina, né? Uma urina clara e brilhante é uma urina saudável. Agora, se ela está muito concentrada, significa que talvez eu esteja bebendo menos água do que o meu corpo está gastando. Agora, se ela parece turva, um odor fétido, seria a hora de procurar um médico para, pelo menos, um exame simples, que é o exame de urina, né? Consegue detectar uma série de necessidades de outros exames subsidiários. Não necessariamente você precisa sair fazendo um mundo de exame. O exame de urina rotina já ajuda bastante o médico a ter pistas para avaliar. Eventualmente dor também, né? Dor ao urinar, uma cólica de rim, eu não preciso nem dizer da necessidade, porque essa será iminente, né? E é claro, uma infecção de urina que se associa à febre, sinal vermelho, tem que ir ao médico mesmo, a um pronto atendimento, para ser avaliado, né? Perfeito. É claro que também, obviamente, a presença de sangue na urina, né? A presença de sangue na urina significa que algo está errado e precisa ser avaliado. Aí vai variar dos hábitos de cada pessoa e da idade. Isso no sentido de saber que tipo de doença pode estar relacionada a essa perda de sangue na urina.
e pontuar isso, né? Porque não é só o sintoma, porque a gente também tem muitas questões que são silenciosas, né? A gente falou aí do câncer de testículo. Claro. Se o sujeito não tem o hábito de apalpar e de fazer isso semanalmente, ele pode passar desapercebido Pode por muito passar tempo. desapercebido, e aí chega já um tumor enorme que às vezes, infelizmente, você fica limitado o tratamento, né? E normalmente, voltando ao câncer de testículo, é muito triste porque são jovens no começo da sua vida, né? Então, a gente fica fazendo essa campanha mesmo para levar, porque a gente muda o curso da vida de uma pessoa quando é bem orientada. Prevenção realmente continua sendo a palavra-chave, né? Eu acho que depende da idade, então nós já falamos de testículo aí a partir aí da pré-adolescência. Agora, cálculo renal, se eu tenho história familiar, se eu tenho a presença, se eu não bebo muita água, se eu sou muito ligado a sal e refrigerante, então eu vou dar uma passada no urologista para avaliar. E aí o exame de urina e um ultrassom do aparelho urinário pode deixar a gente tranquilo e falar, não, pode tocar sua vida normal, e aí passar a orientá-lo, ó, beba mais água, faça uma atividade física, que vai dar tudo certo. Perfeito. José Renato, com uma outra questão aí, né? A gente falou de câncer no testículo, ele fala de câncer no pênis, que também não é tão raro assim. O câncer de pênis, ele tem uma incidência muito grande, graças a Deus, tem diminuído no nosso Nordeste, pelas devidas condições que eles enfrentam lá, né? A gente sempre pede a Deus que essas condições estejam melhorando e aparentemente estão, mas tem a ver também com acesso à água, o acesso à informação, o acesso à higiene. O câncer de pênis tem íntima relação com higiene, né? Uma boa higiene no pênis, quer dizer, o pênis tem que estar, como qualquer outra área do corpo, ele tem que ser lavado com água e sabonete e seco, né? Então, aparecer uma ferida no pênis, tem que ir para o médico, porque realmente uma ferida cuidada mais tarde, ela pode resultar em câncer de pênis. Graças a Deus, o estado de São Paulo, se você for ver a estatística, nós até participamos de um trabalho lá atrás na Sociedade Brasileira de Urologia. O estado de São Paulo é o que tinha mais casos de câncer de pênis, porque normalmente vinham tratar no estado de São Paulo, mas os casos eram, a maioria, vindo da região nordeste do país. Não tem aqui nenhum preconceito, é apenas uma verificação de onde eram os casos, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem observado que tem diminuído os casos. Já faz algum tempo que, graças a Deus, eu também não tenho tratado de nenhum caso de câncer de testículo, de pênis, desculpa. E a gente vê exatamente isso, né? A informação básica e a prevenção, né? Olha, é higiene e pronto, né? Que resolve. Na época foi uma campanha nacional e até o garoto propaganda era o Zico, ídolo do Flamengo, né? Que nos ajudou a divulgar, porque o Flamengo é um time de muita torcida no Nordeste, né? Então foi escolhido o Zico, não foi à toa, não. E realmente ajudou muito. Essa informação era essa. Qual a melhor prevenção para o câncer de pênis? Higiene, lavar e secar. Perfeito. E aí um dado importante, né? Não é só lavar, é lavar e secar. Sim, porque, por exemplo, existe uma doença muito prevalente nos homens que é a candidíase, né? E ela, basicamente, eu falo que o fungo gosta de um lugar molhado e sujo. Se eu deixo limpo e seco, ele não vai gostar, ele não vai ficar perto de mim. Então, eu sempre oriento, olha, limpeza e secar. Às vezes até quando eu pego um paciente que está tendo muita, a gente chama essa doença de balanite fúngica, quando ele está tendo isso muito, eu falo, ó, pega o secador de cabelo da irmã, ou da mãe, ou da esposa. Com 5 segundos, seque a raiz das coxas e também o pênis, porque isso vai ajudar muito na prevenção e a gente diminui aí em 90% a chance de recorrência dessa doença chata. Adalto pergunta aqui a relação de câncer de pênis e fimose. Sim, nós sabemos que o fato da fimose, e existe a fimose verdadeira, na qual há a impossibilidade da exposição da glande.
E a maioria dos homens tem, na verdade, o excesso de pele, que também é chamado de fimose, né? Mas o grande problema é esse paciente que não consegue expor nada à glande, isso impede a limpeza. Aí vem a história de novo da higiene. Então, tem uma relação direta, sim, e também tem uma relação direta com as doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Por isso, é importante detectar cedo para fazer a cirurgia quando necessário. Sim, sim. Aí, voltando lá na história do adolescente lá que chegou ao médico, ele vai avaliar e fala, não, você precisa fazer a cirurgia de fimose. Você não precisa, mas você tem que ter esse cuidado, que é expor a glande todos os dias na hora de tomar o banho, lavar, secar, procurar não deixar molhado ao fazer xixi, né? Manter sempre seco, isso tudo vai ajudar a que ele não tenha nenhuma doença dessa aí. Perfeito. E a gente percebe isso, né? Quando se muda de cultura, por exemplo, na cultura judaica, que tem o hábito da circuncisão, sim, o índice é lá embaixo, né, desses problemas. Tem um trabalho até sobre HPV, né? Tem uma relação direta de fimose e HPV, diminui muito, né? Os pacientes que não têm fimose em relação ao HPV, que é uma doença também que hoje, graças a Deus, tem vacina e que é possível de você evitar. Mas, mais uma vez, com toda essa orientação que a gente faz lá na pré-adolescência, a gente orienta. É uma coisa que hoje as próprias escolas estão fazendo e os pais precisam conversar um pouquinho sobre isso também com os filhos. Perfeito. E exatamente por isso, né? Porque a gente também tinha uma cultura ruim nesse sentido, né? Família conversava pouco, o conteúdo sexual que essa meninada tinha era distorcido, porque era através da pornografia aí que não explica nada, que mais complica do que explica. Né? E aí acabava rolando, de fato, esse paradoxo aí que gera muito problema. O que a gente observa hoje é que algumas doenças do passado estão começando a voltar. Uma doença que pouco estava se vendo e a gente está vendo aumentar é a blenorragia, que é a gonorreia, né? E isso se deve ao fato de os jovens estão deixando de tomar os devidos cuidados, né? E infelizmente a gente observa que não é só as pessoas de baixo poder aquisitivo e também de intelectual ruim. Às vezes nas camadas mais altas da população, você vê que eles às vezes tomam menos cuidado do que deveriam, né? E aí, infelizmente, estão voltando essas doenças, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que a nossa geração viu muitos dos nossos ídolos morrer por AIDS, né? E os jovens de hoje não sabem o que é isso, porque a AIDS está sob controle, graças a Deus, né? O Brasil tem um dos melhores sistemas de tratamento do mundo, e então passou-se a ter menos medo. Mas a gente não... eu falo que o medo é importante, o medo é a segurança. Né? Estávamos falando num dos tópicos aí, né? E o que a Vanessa coloca, que é a infecção urinária, né? A mulher, ela convive muito mais com a chamada cistite. Sim. E ela pergunta, o homem também tem cistite? Homem tem menos cistite do que a mulher, por causa da anatomia, né? Então, a mulher, ela tem a uretra curta, muito próxima à bexiga, e ela desemboca na vagina, que é um órgão úmido, e ainda você tem todo o período menstrual, então é um órgão que tem uma condição de micro-organismo maior. Então a mulher, quando ela está iniciando a atividade sexual, ela tem mais infecções, depois isso cai na normalidade. A normalidade, o ideal é que ninguém tivesse infecção nunca, mas você tem de 1 a 2 episódios ano, é aceitável, vamos dizer assim. Agora, depois, no fim da vida, o homem provavelmente vai ter mais infecção do que a mulher, né? Ou pelo menos vão ficar em igualdade de posições. No primeiro ano de vida, talvez o homem até possa ter quando ele tem a fimose irredutível, então ele pode ter mais infecção. Mas depois passam a ser as meninas mesmo que têm mais infecção. Tem um pouco a ver com uma baixa ingesta de água,
O retardamento, depois eu vou fazer xixi, depois eu vou, porque quando criancinha, porque quer brincar um pouco mais. E depois quando adulto, porque tá na aula, porque está brincando, está conversando, então retarda o momento da micção. Isso também aumenta a chance de infecção. E também a mulher tem uma tendência maior à constipação intestinal, isso também ajuda nas infecções, né? Então, você vê que eu vou voltar sempre numa história. Manter a urina clara, que se você mantém a urina clara, você também faz o intestino funcionar um pouco melhor, aliado a alguma atividade física. O nosso intestino precisa de uma caminhada de 15, 20 minutos todo dia para ser estimulado. E, é claro, fibra, né? Tem que comer fibra. Mas se você tiver anexar isso nos seus hábitos, você previne muita infecção e aí as mulheres ficam em mais igualdade com o homem. Mas tem a ver com a questão anatômica, que no caso aí favorece mais os homens do que as mulheres. Sintomas de cistite? A maioria das mulheres e dos homens vai sentir ardência urinar, um aumento na frequência da ida ao banheiro e a sensação de esvaziamento incompleto. Parece que vai urinar, eu brinco que vai urinar um caminhão e urina uma gotinha. Isso a gente chama de cistite típica. Cistite é o nome aí para infecção, um nome popular para infecção de urina, né, do trato urinário baixo. A gente chama infecção do trato urinário alto quando ela chega até os rins, tá bom? Então, a mulher passa a ter mais infecção e a ardência é o primeiro sinal, essa vontade de toda hora, mas outros sinais indiretos podem aparecer. Peso nas pernas, sente pernas mais pesadas, dor nas costas, mal-estar e um cheiro mais forte na urina. Pode estar começando aí uma cistite. Aí o exame de urina vai tirar a dúvida e vai mostrar para a gente. O ideal sempre é que você faça aquele exame mais completo. O exame de urina rotina, ele é aquele que sai em 15, 20 minutos, em até esse tempo aí sai o exame de urina. E tem a cultura, que vai mostrar exatamente qual o germe que está dando a infecção e qual o antibiótico que mata aquele germe. Então, o médico já tem autoridade para começar a tratar antes desse exame sair. Mas eu recomendo sempre que colha antes, porque se o tratamento não evoluir bem, você tem aonde buscar informação para resolver aquele caso. E aí sempre tomar muito cuidado, né? A gente alerta aqui com a automedicação, né? Tive uma vez, tomei tal medicamento, estou com sintoma de novo, vou tomar sem procurar o médico. É um grande risco. É um grande risco e, graças a Deus, hoje as farmácias não vendem mais o antibiótico sem a receita, né? Esse dia para trás, a primeira vez que me contou uma cliente que ela falou para mim que, como a farmácia não estava vendendo, ela foi na clínica primeira vez que eu vi isso, ela foi na clínica lá do cachorrinho dela e comprou como se fosse para o cachorrinho dela o mesmo remédio, porque é o mesmo princípio ativo, e tomou a dose dobrada. Eu falei, olha, primeira vez, né? Mas nós vamos ter que pensar nisso aí. Mas é melhor mesmo não tomar o remédio, é procurar, graças a Deus, a cidade é bem servida de pronto-socorro, é possível colher o exame de urina. E o médico, às vezes ele não tem o exame, mas diante da clínica, do exame físico, ele já inicia o tratamento, naquele posto mesmo já tem o tratamento, e porque não pode ficar tomando o antibiótico. A automedicação é no sentido, não é que o médico quer ter a caneta que seja milagrosa, não é isso não. É que o uso anárquico, bagunçado de antibióticos faz com que as pessoas passem a ter resistência. E não existem tantos antibióticos assim. O pior dos mundos é você chegar a uma farmácia, ter o dinheiro no bolso para comprar, mas não existir o remédio que cura a sua doença. E é isso que pode acontecer num paciente que vai tomando muito antibiótico, ele cria resistência, e aí você cada vez vai dar um antibiótico mais potente, mas chega um ponto que não existe o antibiótico. E aí como é que se faz? Aí só Deus. Viviane colocando aqui, né? Esses sintomas iniciais da cistite podem se curar sozinhos, sem medicamento? Pode. Tinha até um professor meu que falava que, com ou apesar do médico, a cistite é tratada, né? Porque a grande maioria são jovens, né?
e tem boa saúde. Eu sempre falo, olha, começou a ter ardência, corra para o filtro, beba mais água, procure avaliar o quanto isso está melhorando, espere algumas horas. Opa, não, está melhor. Então, no dia seguinte, acordei, não senti mais nada, o meu corpo resolveu aquele problema. Também é uma opção, sim, né, não é no primeiro sintoma já precisar correr ao médico. É claro que existem situações que são necessidades. Eu tenho uma história de já ter muita infecção, eu sou diabético, eu tive febre, eu urinei com sangue, essa ardência está insuportável, então é hora de ir ao médico, tá? Mas não esquecer que o corpo realmente tem as suas defesas. Sim. Ajude ele. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? De já ter essa rotina, né? Olha, deu um ardorzinho, água, sim, hidrata e aguarda o médico aí. Não vá no pet shop comprar o remédio, tá certo? Se levantar a perna para fazer xixi depois, é reação adversa do medicamento, vai complicar a vida. Mas a gente acaba justamente observando isso, né? O quanto é muito simples o processo, mas a rotina acaba levando a pessoa a adoecer. Claro, claro. É muito fácil a gente falar, né? Ó, tem que ter vida saudável. Mas eu falo que, às vezes são medidas simples, mas você tem que querer anexar isso à sua rotina. Você vai fazer isso sem pensar, mas beber água é uma coisa meio óbvia, mas às vezes é super difícil, porque aquela criança que não viu a mãe beber água, não viu o pai beber água. Então, ele não aprende. Então, depois é um adulto que vai ter dificuldade. Então, assim, olha, quem está com as crianças jovens em casa, procure mostrar para eles a necessidade. De vez em quando, filho, deixa eu ver a cor do xixi. Não dá descarga não, deixa eu ver. Olha a cor, ó, tá bebendo pouca água, vamos beber junto aqui. Estimular mesmo. Alimentação, procura, a gente pode comer de tudo. Tudo é quanto, né? Ah, eu gosto de comer salsicha, mas qual a frequência que você come isso? Se você comer lá uma vez ou duas por mês, isso não vai te fazer mal. Agora, todo dia, né? Então, eu falo que os hábitos, eles têm que ser moldados ao longo da vida. E fazer escolhas. Os pais são eles são vitais nisso. Às vezes, chega uma criança, eu operei essa semana uma criança com 2 anos, com pedra nos 2 rins. Né? É a coisa rara, mas acontece. Eu falo assim, mas ele adora Coca-Cola. Eu falei, mas quem é que compra? Quem é que compra essa? Eu tô dando exemplo da Coca-Cola, mas quem é que compra essa comida ruim? Né? Quem é que vai ao supermercado buscar? Quem é o responsável? É a criança ou são os pais, ou é o tio, a avó? Então, mas a avó não deixa, eu chego lá, ela dá. Não, mas se ela vai na avó todo dia é uma coisa, mas se vai na avó uma vez por semana, deixa o avô também mimar, né? Mas só não pode ser demais. A Vanessa aqui, né, tá dizendo que os 2 filhos tinham recorrência de cistite, ela resolveu regrando o uso do videogame, né? Sim, é um exemplo daquela história que nós estávamos conversando, de não ingerir líquidos e retardar o momento de urinar. É isso que o videogame toma da gente. Eu tenho crianças, eu tenho um casal também, e a gente tenta limitar o tempo, porque é importante, tá? Isso começa a mexer com a formação muscular e óssea da criança. Então, ela fica, às vezes, numa posição só, começa a ter artrose, o músculo não se desenvolve. Então, além do videogame, isso é inegável, não tem como a gente viver num mundo, a gente não mora numa redoma. Isso é parte do mundo novo deles. Mas ele precisa também aprender a jogar uma bola, tem um esporte, gosta de bicicleta, então assim, tem que regrar, tem que fazer de tudo. Aquela história aí, quanto de videogame, né? E a hora de dormir é importante, tá? Uma criança que dorme muito tarde, ela acorda tarde, ela começa a ir mal nos estudos, o raciocínio fica mais lento, então quanto de sono é importante também. Quem dorme bem tem um dia ótimo. Quem dorme mal é mais difícil o outro dia. Perfeito. E é justamente isso, né? Ver essa rotina, né? Observar o todo dessa rotina para entender como a saúde está funcionando e readequar a rotina a gente percebe que é muito difícil. Não é fácil, né? Às vezes você acompanha até na família pessoas que
ficar hipertensas, diabéticas e obesas, juntas ou separadas essas doenças, não é mole, é muito difícil, né? Você vê que a pessoa, a gente fala, come com gosto, e você vê que ele tem que abrir mão de um tempo, aí tem que ser muito forte a restrição calórica, né? Então não é fácil. Então o bom mesmo é a gente ir moldando ao longo da vida, para não acontecer de você ser obrigado a falar, você não pode isso, você não pode aquilo, né? Então, realmente é difícil, a mudança de hábito é uma coisa difícil, mas que todos têm que ter a firmeza de enfrentar, porque é a saúde em primeiro lugar, né? Não, e faz toda a diferença, né? Acho que se vê o resultado aí. Você vê pessoas que passaram a ter atividade física, uma dieta normal, vamos colocar assim, né? A gente lembrar que arroz, feijão, o prato do brasileiro, né? Arroz, feijão, uma carne, alface e tomate, 5 cores, né? É difícil um nutricionista ir contra um prato desse, né? Ele é perfeito. Então, o problema são as coisas que vêm junto, o doce, o refrigerante, os sucos prontos com excesso de açúcar, né? E isso ao longo do tempo, não. Tomar de vez em quando não tem problema, mas tomar sempre vai ajudar a engordar, sim. A Andréia colocando aqui que hoje o nutricionista não é contra esse prato, não, mas a economia está contra. Tá, não, sem dúvida, né? Vivemos novos tempos, sem né? Dúvida. E eu, como goiano, então, Goiás está sentindo muito porque arroz é um prato fundamental. Carro-chefe. Carro-chefe para nós, né? E realmente o arroz está com preço abusivo, mas na próxima safra vai melhorar. Sem dúvida. A Ana Clara aqui parabenizando, colocando essa questão da importância da busca ao urologista, disse que o pai e 2 tios, né, tiveram graves problemas de saúde, problemas com próstata, justamente pela resistência de procurar o médico. Infelizmente, né? Mas, como nós havíamos falado, isso aí tem diminuído, né? Mas não pode ter essa resistência, não, né? E eu falo assim, que eu comecei a ver que eu estou acordando 1, 2, 3 vezes na noite, no caso do homem. Não é normal isso? Peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo diferente. Eu estou indo em períodos mais curtos entre uma ida e outra do banheiro. Então, eu chego lá, está demorando para começar a urinar. Peraí, deixa eu procurar o urologista. Os medicamentos hoje, dificilmente você vai para uma cirurgia. Hoje os medicamentos conseguem resolver isso e a qualidade de vida melhora, né? Quem dorme bem tem menos pressão alta, tem menos diabetes, é outra coisa. Sem dúvida. E é isso, né? Alimentação adequada, exercício, bom sono, é um tripé. Um tripé que é imbatível, né? Eu falo que isso aí é o arroz com feijão de todos os médicos. Todo médico você vai e fala, você tem que ter atividade física, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter uma boa hidratação. Mas não tem onde fugir disso. O problema é quem quer fugir disso, né? E as facilidades dos alimentos prontos talvez tenham mudado o perfil físico da nossa população, né? Se você lembrar assim, no passado era difícil você ter pessoas obesas na cidade. Hoje esse número é cada vez maior, né? Eu até brinco, olha, dá uma olhada para os lados. E veja se não está mudando mesmo. Será que é só da minha cabeça? Não, olha mesmo, quando você vai ao shopping, vai às lojas, a população obesa está aumentando. E eu brinco, quando você vai ao supermercado, dá uma olhadinha no seu carrinho e no carrinho do obeso. Vê a diferença que supondo que seja um magro e um obeso. Você vê as preferências dos alimentos. Então, eu falo que a doença ou a saúde pode começar no supermercado. Sem dúvida, sem dúvida. E de fato se vê aí, né, nas culturas fast food aí, né, os Estados Unidos tem esse perfil muito claro, né,
do impacto disso na vida da população. Mas você sabe que até lá, hoje, a indústria está sendo pressionada a mudar o perfil dos alimentos, né? Então, lá há uma resistência hoje mais ao sal. A própria Coca-Cola, eu vou citá-la, porque você lá vê inúmeras opções do mesmo refrigerante, entendeu? Eles têm várias opções e também a concentração de sódio e de outros produtos que eles colocam na Coca-Cola foram mudando porque a sociedade está pedindo isso, está cobrando. Porque depois a saúde gasta muito, o Ministério da Saúde gasta muito também com eles, né? Então, é importante a prevenção desde cedo. Então, a sociedade está cobrando. E lá eles estão mudando e nós também temos que mudar aqui. Ricardo coloca uma questão também interessante da relação, ele já viu matérias a respeito disso, de masturbação com prevenção do câncer de próstata. Ele pergunta se procede. Essa relação entre câncer de próstata e masturbação, existem trabalhos nesse sentido, mas eles não foram conclusivos, tá? Dá-se a impressão que quem teria mais relação, ou se masturbar mais, ou mais ejaculações, teria menos chance de câncer de próstata. Realmente, esses trabalhos deram esse indício dessa possibilidade, mas a gente não tem ainda uma finalização sobre isso, né, nesses trabalhos. Então, é claro, ter vida sexual ativa, isso libera endorfinas, você fica feliz, e ser feliz traz saúde. Talvez seja por aí. Perfeito. E até quando a gente pensa na estrutura funcional do organismo, né? Se o organismo está funcionando bem em todos os aspectos. Está funcionando, faz parte do autoconhecimento também, né? Isso é mais comum nos garotos, né, que estão se conhecendo. Então, as meninas se tocam, os meninos se tocam, eles precisam conhecer o corpo para também desfrutar de uma atividade sexual de qualidade, né? Então, nesse ponto é saudável, sim. Agora, como tudo, o exagero é que é problema. Exatamente, né? É o que a gente está falando, né? Da alimentação errada, é sempre a distorção aí que prejudica tudo. Sim. A Camila parabenizando pela entrevista e colocando, né, no início o doutor falou que mulher também utiliza o urologista. Sim. Né? Dessa questão ainda, né, nessas questões específicas ir ao ginecologista para ter o encaminhamento. Né? Ela diz que ainda percebe muito isso. É verdade. Muitas mulheres, até porque elas estão acostumadas já da adolescência, aí é o ginecologista que é considerado o médico da mulher, né? Assim como nós estamos nos colocando como o médico do homem, né? Então, mas não necessariamente eu estou com infecção de urina, eu preciso ir primeiro ao ginecologista para depois ir ao urologista. Talvez o acesso ser mais fácil ao ginecologista, é isso que acontece mesmo na prática, tá? Mas lembrar que mulher tem rim, tem bexiga e precisa de urologista também. E os hábitos mudaram um pouco e elas passaram a ter mais cálculo renal também, né? Então, a regra vale para todos, né? Mas hoje, pelo menos uns 30% do consultório são mulheres. Perfeito, perfeito. Adriano aqui também parabeniza pela entrevista. A gente falava aí, né, desse início aí dos meninos, né, começarem a ir ao médico, e ele coloca ainda a respeito da melhor idade, né, ou seja, dos idosos e dessa importância do controle também, perguntando se existe uma faixa aí complicada do câncer de próstata que depois ela passa, né? Então a gente falou do câncer de testículo, tem aquela faixa etária. Sim. Que é complicada. Próstata tem uma faixa etária? Olha, na verdade a gente vê a maior incidência entre 50 e 60 anos. É claro que à medida que a gente vai avançando na idade, a chance de ter câncer de próstata é maior. O que a gente observa é que à medida que vai avançando, esse câncer de próstata, quando detectado inicialmente, aquele paciente que tinha 50 anos começou a ir ao urologista. Se ele tiver um câncer de próstata aos 60, aos 70, ele vai ser detectado
no início. Só que a gente observa que esse paciente que chegou lá aos 70 anos, aos 80 anos e teve um câncer de próstata detectado, esse câncer normalmente é menos agressivo. Então, o câncer de próstata detectado num paciente mais jovem, ele tende a ser mais agressivo. Então, por isso a necessidade da prevenção com o PSA e o toque. Então, você tratou, você conseguiu, então, evitar que esse paciente ficasse grave. Então, vale muito e raramente você vai ter pacientes com câncer de próstata abaixo dos 40 anos. A gente lembra que quando você tem no primeiro grau, pai teve, o filho deve começar essas avaliações não aos 40, 45 ou 50 anos, como é a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, e também fora do país é a partir de 50 anos. Mas quem tem o pai que teve câncer de próstata deve começar aos 38 anos. Aos 38 anos é a recomendação a nível aqui no Brasil e no mundo inteiro. Essa é a recomendação. Porque você teve aí um fator genético também. Um fator genético. Não necessariamente o filho terá, mas ele tem 50% mais chance de ter do que um amigo dele que o pai não teve. Então é essa a proporção. Então não necessariamente ele terá, mas ele precisa ter mais cuidado do que outros. Eu sigo vários filhos de pacientes meus que tiveram câncer de próstata e graças a Deus eles têm ido muito bem e vão para ter segurança mesmo. Falar, não, meu pai teve isso, eu não quero passar por tudo isso. Ivan, colocando aqui, né, cigarro e bebida alcoólica, o quanto que isso impacta aí nas questões ligadas à urologia? Olha, impacta vamos colocar assim, o cigarro ele impacta em qualquer parte do corpo, né? E eu falo que eu brinco com os pacientes, eu não sei nem se faz mal para o coração ou para o pulmão o cigarro, mas para a parte sexual ele faz muito mal, né? Ele vai piorar a qualidade sexual desse paciente e também o câncer de bexiga, você tem de cada 10 pacientes que tiveram câncer de bexiga, pelo menos 9 fumavam. Isso dá uma ideia do estrago que o cigarro faz, né? E a gente também entende que é um vício difícil, mas eu sempre recomendo para os meus pacientes, todo mês, reduza 10% do que você fumava. Esse mês você começa o mês com 20, o mês que vem você vai fumar 18 cigarros. Ah, mas é só 10%. É 10% menos agressão. No outro mês, você tira mais 10%, já são 20% menos agressão. No final de um ano, você vai ter parado de fumar. Isso ajuda, vamos dizer, uma dessensibilização. Porque falar, vou parar de uma vez, isso é para poucos. Perfeito. E é interessante... faltou o álcool, né? Álcool, isso. Bom, o álcool, o problema tem muito mais a ver, lembrar que cálculos de ácido úrico, a cerveja ajuda bastante a formar mais cálculos, tá bom? O álcool pode, na parte sexual, piorar essa condição também, então você tem pacientes que depois de uma certa quantidade de álcool ele relaxa e isso pode ajudar na disfunção sexual. Pensando esses dois fatores aí, né, como a gente estava colocando, não é que o sujeito que consome certamente terá um problema, mas aumenta o índice aí gigantemente. Não, de forma alguma. Você tem pessoas que, eu vou dar um exemplo, você às vezes come comida gordurosa a vida inteira e o colesterol é normal. A gente tem que lembrar que a genética e também os hábitos. Às vezes é uma pessoa que come essas comidas gordurosas, mas faz uma atividade física, tira leite, por exemplo, e lida no campo, você vai dosar o colesterol dele é normal. Então, assim, não é porque fumou que vai ter problema no pulmão. Tem gente que fuma, às vezes o pulmão dele é mais limpo do que alguém que nunca fumou. Então, a genética ajuda. Agora, olha, gente, a genética, ela não faz... Eu vou lembrar a história do câncer de próstata. Ou, meu pai teve câncer de próstata. Quer dizer que eu vá ter? Não. Olha,
você pode ajudar a genética ou você pode dificultar a genética. Se você quer ajudar a genética, engorde, come comida gordurosa, não faça atividade física. Agora, se você quer, opa, peraí, meu pai teve esse problema, eu não vou na história da genética. Não é porque meu pai teve que eu vou ser assim. Não pode aceitar a genética. Então, alimente-se bem, atividade física, se hidrate, essa história que nós estamos falando aqui desde o começo. Então, não é só genética, não. Perfeito. Doutor, quero agradecer a presença, né, colocar aqui com um comentário final da Neuza, né, quer saber onde o doutor atende. Aqui em Batatais a gente passa as terças-feiras aqui. No período da manhã a gente atende o Sistema Único de Saúde através da Prefeitura. Os pacientes são encaminhados através dos postos de saúde. Então a gente atende os pacientes lá na Santa Casa. E no período da tarde a gente atende ali no Santa Casa Saúde, na unidade que fica ao lado da matriz aqui da cidade. E toda terça-feira a gente está aqui. E por um acaso quero agradecer porque a cidade recebe a gente muito bem. E a dizer que a gente está imbuído de melhorar a qualidade aqui. A gente achou uma condição de trabalho muito boa e que, claro, vai melhorar. Sem dúvida. Obrigado sempre pela presença, o programa está sempre à disposição, fazendo essa ponte também, que também ajuda aí a pensar bons hábitos e prevenção. Sem dúvida, a gente também está à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês e agradeço pelo convite e de estar aqui.